Meia-noite. Um celular vibra. Bolsonaro olha para a tela. É um número que ele havia bloqueado há 15 anos. Um número que nunca deveria tocar. Mas dessa vez, ela ligava com uma razão que ninguém poderia imaginar. Esta é uma história que o Brasil nunca viu. Uma história sobre um homem poderoso que escolheu apagar sua própria filha porque era inconveniente. Sobre Marisa, que passou 15 anos sozinha, e quando finalmente seu pai descobriu a verdade, era tarde demais. Muito tarde. Mas nem tudo estava perdido. Porque naquela chamada de meia-noite, uma segunda chance apareceu. Uma oportunidade para consertar o que foi quebrado. Uma oportunidade para escolher amor acima de poder. Antes de você assistir a história completa que vai te deixar em lágrimas, queria saber, de que cidade você está nos assistindo agora? Deixa a resposta nos comentários. E se você quer histórias que mexem com a alma, que questionam nossas escolhas, que mostram o poder da redenção mesmo no último instante, se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Essa é uma história que você precisa ouvir até o final. Vem comigo. Eram exatamente 0h47 quando o celular vibrou na mesa de cabeceira, uma vibração que cortou através da escuridão do quarto como um punhal. Jair Bolsonaro havia adormecido assistindo a noticiários, como era seu costume nos últimos meses, um hábito que havia desenvolvido desde que deixara o Palácio do Planalto há mais de um ano. A televisão ainda estava ligada, transmitindo análises políticas que ele já havia ouvido dezenas de vezes, comentaristas discutindo cada movimento que fazia, cada declaração que tinha pronunciado, cada decisão que havia tomado durante seu governo. Ele abriu os olhos lentamente, aquele sono de homem que não descansa completamente nem mesmo quando dormindo, que mantém parte de sua mente vigilante, pronta para reações. A vibração aconteceu novamente, insistente, urgente, como se a pessoa do outro lado da linha compreendesse que este era um chamado que não poderia ser ignorado. Bolsonaro pegou o telefone com cuidado, como se o objeto pudesse explodir em suas mãos. O que viu na tela congelou seu sangue. Era um número que havia bloqueado havia anos, um número que estava ligado a um passado que ele havia trabalhado muito para enterrar, um passado que havia jurado nunca revisitar. Um número que havia sido marcado em sua mente como absolutamente proibido, como uma linha vermelha que uma vez cruzada, não haveria volta. Suas mãos tremeram enquanto deslizava o dedo para atender, e por um momento que se estendeu como horas, ele considerou simplesmente deixar o telefone tocar até a caixa de voz, deixar aquela chamada desaparecer no vácuo digital. Mas algo dentro dele, algo que ele pensava ter matado há muito tempo, aquela parte que ainda era humano, aquela parte que ainda sentia, o fez fazer o contrário. Ele atendeu. Quem é? Perguntou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia, mais assustada, mais vulnerável do que o homem público que o Brasil havia visto em discursos, em coletivas de imprensa, em debates acalorados. O silêncio no outro lado da linha durou apenas alguns segundos, mas para Bolsonaro pareceu uma eternidade, um vácuo onde tudo poderia acontecer, onde realidades inteiras poderiam ser reescritas. Jair. Uma voz de mulher. Uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer contexto. Uma voz que havia ouvido sussurrar em ouvidos dele durante noites há muito tempo. Uma voz que tinha sido censurada de sua mente através de pura força de vontade durante anos. Era Marisa. Sua filha. Aquela filha cujo nome não podia pronunciar em público, cuja existência havia se tornado um fantasma que assombrava sua política, sua legalmente, sua vida pessoal. Aquela filha que havia desaparecido há 15 anos após um incidente que Bolsonaro havia gastado uma fortuna em dinheiro privado para fazer desaparecer também, para limpar, para esconder nas profundezas de um arquivo que ninguém poderia acessar. Marisa, sussurrou, e a palavra saiu como uma confissão, como um segredo que havia guardado dentro de si por tanto tempo que soltar parecia perigoso. Como você conseguiu este número? Como você? Ele não conseguia terminar a frase. Havia tantas perguntas, tantos anos de silêncio, tantas coisas não ditas que simplesmente falar qualquer coisa parecia inadequado, insuficiente. Eu sempre tive o número, pai, respondeu ela, e havia uma tristeza profunda em sua voz, uma resignação que sugeria décadas de dor comprimidas em cada sílaba. Eu sempre soube como te encontrar. Eu apenas nunca havia sido desesperada o suficiente para ligar. Até agora. Bolsonaro se sentou na cama, a luz do celular iluminando seu rosto,
criando sombras que faziam parecer que havia envelhecido 10 anos desde que havia dito boa noite aquela noite. Michelle dormia ao seu lado, e ele fez um gesto para sair do quarto, suas pernas bambas, seu coração acelerado de uma forma que o assustava, que o fazia questionar sua própria saúde. Ele caminhava como um fantasma pela casa escura, procurando um lugar onde pudesse falar sem ser ouvido, um lugar onde pudesse confrontar este reaparecimento do passado sem que ninguém testemunhasse sua desintegração. O que aconteceu? Perguntou Bolsonaro, sua voz tremendo levemente enquanto se sentava em um sofá no escuro da sala de estar, na penumbra criada pelas luzes da cidade que penetravam as janelas. Por que está ligando agora? Depois de todo esse tempo? Ele estava ciente de que essas perguntas fizeram parecer que havia estado esperando por essa chamada há 15 anos, que havia estado contando os dias, que havia desejado que ela ligasse. Tudo isso era verdade, mas era também algo que ele nunca admitiria completamente nem mesmo para si mesmo. A respiração de Marisa era audível do outro lado da linha, respiração que parecia pesada, forçada, como se cada ato de respirar exigisse esforço consciente. Porque estou morrendo, pai, ela disse simplesmente, e essas 4 palavras caíram sobre Bolsonaro como um edifício inteiro desabando. Porque não tenho ninguém mais. Porque passei 15 anos tentando construir uma vida sem você, tentando fingir que você não havia destruído tudo, e agora? Agora percebo que desperdicei tempo precioso odiando você quando poderia ter estado fazendo outras coisas. Coisas que importam. Bolsonaro sentiu como se não conseguisse respirar, como se o ar do quarto houvesse se tornado denso demais para seus pulmões processarem. Marisa, o que você quer dizer com morrendo? Você está doente. Qual é a situação? Eu posso. As palavras saíram apressadas, desesperadas. Um homem que havia exercido poder sobre uma nação inteira que de repente se sentia completamente impotente diante de alguém na outra ponta de um telefone. Câncer, ela respondeu, e houve quase uma acalmação em sua voz agora, uma aceitação que sugeria que ela havia passado tempo processando essa informação, que havia chegado a algum tipo de paz com isso. Estágio 4. Descobri há 8 meses. Os médicos dizem que tenho talvez 6 meses, talvez menos. E eu passei esses 8 meses sentada em um apartamento pequeno em Porto Alegre, sozinha, pensando em você. Pensando em por que você fez o que fez. Pensando se você alguma vez se importou. Pensando se havia algo em mim que merecia seu amor. Bolsonaro começou a chorar, e foi uma surpresa até mesmo para ele, porque ele pensava que havia perdido a capacidade de chorar há anos, que havia canalizado todas as suas emoções em raiva, em política, em poder. Mas aqui estava ele, um ex-presidente, um homem que havia tomado decisões que afetaram milhões, um homem que havia sido adorado por alguns e odiado por outros, chorando em uma sala escura por causa de uma filha que ele havia enterrado tão profundamente em sua mente que havia quase conseguido esquecer completamente de sua existência. Por que nunca você voltou? Perguntou ele, sua voz quebradiça. Por que não tentou me encontrar? Eu teria. O que teria feito? Essa era a questão que pairava em seu peito como um pássaro preso. O que teria feito era a pergunta que a história nunca poderia responder porque ele tinha feito exatamente o que tinha feito. Havia deixado ir. Havia deixado que desaparecesse. Havia permitido que aquela situação, aquele incidente terrível, o determinasse, e havia determinado que a solução era isolamento completo, silêncio absoluto, negação total. Porque a última vez que tentei te encontrar, respondeu Marisa, e havia uma dor quase física em sua voz. Você me disse que eu era uma vergonha. Você disse que se eu tentasse te contactar novamente, você me processaria. Você disse que havia destruído todos os registros de que eu jamais havia existido. Você contratou advogados. Você fez tudo desaparecer. E eu era apenas uma menina, pai. Eu tinha apenas 17 anos. Tudo que eu queria era ajuda, e você me deu exílio. Bolsonaro não conseguia responder, porque ela estava certa. Ele havia feito exatamente isso. Aquele incidente, aquele erro terrível de Marisa quando era apenas uma adolescente enfrentando pressão, lidando com a fama de ser filha de um político proeminente, havia sido transformado por ele em uma vergonha que precisava ser purificada através de seu esquecimento completo. Eu preciso de você agora, continuou Marisa, sua voz se tornando mais fraca, mais pequena, como se o esforço de falar estivesse a esgotá-la. Não como político. Não como alguém em posição de poder que pode consertar coisas. Eu só preciso que você seja meu pai. Pela primeira vez em 15 anos,
Eu preciso que você apenas seja meu pai. Bolsonaro não dormiu aquela noite. Após desligar o telefone, a chamada havia durado 42 minutos, tempo que ele sabia que seria marcado permanentemente em sua memória. Ele sentou-se naquele sofá escuro e enfrentou uma verdade que havia estado evitando há uma década e meia. Ele havia destruído sua filha porque tinha medo do que ela representava, porque tinha medo de como isso afetaria sua carreira política, porque tinha priorizado sua imagem pública acima da saúde mental e emocional de sua própria carne e sangue. Marisa havia crescido em uma família que era constantemente fotografada, constantemente analisada, constantemente julgada pela mídia e pelo público. Aos 17 anos, ela havia feito algo que muitos adolescentes fazem, uma coisa que em qualquer outra família seria tratada como um erro normal, um passo em falso, uma lição de vida. Mas em uma família sob escrutínio público constante, aquilo havia se transformado em uma crise de proporções que Bolsonaro havia decidido que a única solução era a obliteração completa. Ele havia contratado os melhores advogados, havia gasto quantidades obscenas de dinheiro pessoal em fixadores, em homens que sabiam como fazer documentos desaparecerem, que sabiam como garantir que registros fossem alterados ou destruídos. E tudo tinha sido feito em seu nome, por sua ordem, com sua assinatura no final de documentos que assinava sem nem mesmo olhar completamente. Marisa havia sido enviada para o exterior, Bolsonaro nem mesmo lembrava completamente para onde, e havia sido instruída através de uma série de intermediários que se ela alguma vez tentasse contactar a família, haveria consequências legais. Haveria processos. Haveria divulgação pública de seu incidente, permitindo que a mídia a devorasse completamente. Haveria destruição total de sua reputação, sua carreira, seu futuro. Tudo isso havia sido feito para protegê-lo. Para proteger seu legado político. Para garantir que sua ascensão ao poder não fosse impedida por uma filha problemática. O lembrete dessa realidade agora, apresentado através da voz fraca de uma mulher que ele havia criado, quem ele havia amado quando era pequena, antes de que as pressões da vida pública houvessem calcificado seu coração, era mais do que ele podia processar. Michele encontrou-o ali na manhã seguinte, ainda vestido com a roupa da noite anterior, com lágrimas secas no rosto, com os olhos fixos em nada. Jair, o que aconteceu? Perguntou ela, e havia preocupação genuína em sua voz, porque ela conhecia este homem há décadas, havia visto tantas coisas, mas havia pouco que a assustava mais do que vê-lo quebrado. Marisa ligou, ele disse simplesmente. Silêncio. Michele se sentou, e Bolsonaro podia ver o processamento acontecendo em seu rosto, podia ver o tempo se desdobrando enquanto ela compreendia o que essas palavras significavam. Marisa. Depois de todo esse tempo. Jair, ela. Michele também havia sido parte disso. Ela havia concordado, ou pelo menos havia se submetido, porque essa era sua vida, seu papel era ser esposa, era suportar, era manter a fachada de que tudo era normal mesmo quando as fundações estavam se rachando. Ela está morrendo, continuou Bolsonaro. Câncer. Estágio 4. E ela passou 15 anos sozinha. Ela passou 15 anos sem família porque eu a mandei embora. Porque eu a mandei embora, Michele. Porque eu tinha mais medo de como isso afetaria minha carreira do que de perder minha filha. Michele começou a chorar, mas Bolsonaro não conseguia se confortar, não podia oferecer consolo, porque ele próprio estava em um lugar além do consolo. Ele pegou o telefone e, com mãos tremendo, começou a fazer chamadas, a seus secretários, a seus assessores, pedindo informações. Onde estava Marisa exatamente? Qual hospital? Qual era a situação médica específica? O que poderia ser feito? As respostas vieram lentamente, porque ninguém havia mantido registros atualizados de uma filha que oficialmente não existia. Mas através de uma série de buscas, através de investigadores privados que ele havia contratado, as informações começaram a emergir. Marisa estava em Porto Alegre. Ela estava sozinha em um apartamento alugado pequeno. Ela estava sob cuidados de um hospital público, recebendo tratamento de quimioterapia que era deixando-a cada vez mais fraca. Ela estava vivendo na pobreza relativa porque havia gasto toda sua herança que havia recebido de sua avó falecida em tratamento médico. Ela estava absolutamente, completamente sozinha. Bolsonaro não pediu permissão a ninguém. Ele não consultou seus assessores sobre a saúde de sua imagem pública. Ele não considerou o que a mídia diria, o que seus apoiadores pensariam, o que seus inimigos políticos fariam com essa informação. Pela primeira vez em décadas, talvez até em sua vida adulta,
Jair Bolsonaro tomou uma decisão baseada inteiramente em emoção humana bruta, em uma necessidade que era completamente separada de política, de poder, de ambição. Ele reservou um voo para Porto Alegre para a tarde seguinte. Havia feito chamadas a seus médicos, seus contatos hospitalares, pedindo informações detalhadas sobre o estado de Marisa. O quadro era sombrio. A quimioterapia havia desacelerado o progresso do câncer, mas não havia o revertido. Os tumores ainda estavam crescendo. Os prognósticos ainda apontavam para a morte em poucos meses, talvez semanas se as coisas piorassem. Ela estava em um quarto particular de um hospital público porque Bolsonaro havia feito doações significativas que permitiram que a instituição oferecesse melhores cuidados para sua filha, embora o hospital não soubesse que a filha dele era sua filha. Ele apenas sabia que havia um homem muito importante que havia contribuído com uma quantidade generosa de dinheiro com a instrução simples de melhorar os cuidados para uma paciente específica. Quando Bolsonaro entrou no quarto de Marisa, ele não reconheceu seu próprio filho. Aquela mulher deitada na cama do hospital, conectada a tubos e máquinas que monitoravam suas funções vitais enfraquecidas, era tão pequena, tão frágil, tão destituída de qualquer semelhança com a jovem mulher que ele havia visto foto na década passada. Marisa abriu os olhos lentamente, como se o esforço de manter as pálpebras abertas exigisse toda a energia que possuía. Quando seus olhos focaram em seu rosto, Bolsonaro viu múltiplas emoções passarem por seus traços em rápida sucessão: choque, alegria, desconfiança, dor. Você veio, ela sussurrou, e a voz era tão fraca que Bolsonaro teve que se inclinar perto para ouvi-la. Eu vim, respondeu ele, e se encontrou segurando a mão de sua filha, fazendo algo tão simples como ser presente com ela, algo que havia falhado em fazer há 15 anos. Por que esperou? Por que não veio há mais tempo? Perguntou Marisa, e havia uma recriminação em suas palavras, mas também havia algo mais. Havia uma necessidade de que ele explicasse, que ele de alguma forma justificasse os anos perdidos, os momentos que nunca poderiam ser recuperados. Porque eu sou um homem fraco, respondeu Bolsonaro com uma honestidade que parecia estranha em sua própria boca, depois de uma vida inteira de afirmações de força, de poder, de certeza absoluta. Porque eu priorizei minha carreira acima de minha filha. Porque eu tinha medo, e em vez de enfrentar aquele medo, eu resolvi fazendo você desaparecer. E agora? Agora estou enfrentando o que aquilo me custou. Nos dias seguintes, Bolsonaro permaneceu ao lado de sua filha, deixando sua vida política de lado pela primeira vez em décadas. Seus assessores discavam constantemente, suplicando que ele retornasse à capital para reuniões, para aparições públicas, para manter sua relevância política. Bolsonaro desligou o telefone. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele não respondeu aos apelos do poder. Em seu lugar, ele sentava-se ao lado de uma cama hospitalar e ouvia sua filha falar sobre os anos que haviam sido roubados, sobre como ela havia construído uma vida longe dele, sobre seus sonhos que nunca se realizaram, sobre o amor que havia procurado e nunca havia encontrado porque havia gasto tanta energia odiando o homem que a havia criado que não havia espaço para mais nada. 3 semanas se passaram. Bolsonaro havia alugado um apartamento perto do hospital para poder estar próximo de Marisa durante o dia todo, durante longas horas onde eles simplesmente existiam juntos, onde ele tentava condensar uma vida inteira de paternidade perdida em conversas, em presença, em cuidado. Michele havia vindo para Porto Alegre também após os primeiros dias, trazendo com ela a realidade de que esta situação não poderia ser mantida privada para sempre, que a mídia eventualmente descobriria, que havia necessidade de preparação para o que viria. Mas por enquanto, naquela bolha de tempo e espaço, eles eram apenas uma família tentando consertar o que havia sido quebrado. Marisa compartilhou histórias. Histórias sobre como havia obtido seu diploma de ensino médio através de educação à distância enquanto vivia em diferentes países. Histórias sobre como havia trabalhado como professora de inglês em escolas particulares em diversos lugares, sempre se mudando, sempre fugindo, nunca permanecendo em um lugar por tempo suficiente para desenvolver raízes. Histórias sobre relacionamentos que falharam porque ela não conseguia deixar as pessoas se aproximarem, porque o medo de abandono estava tão profundamente enraizado que ela sempre se afastava primeiro. Histórias sobre como descobriu que tinha câncer enquanto estava em uma clínica fazendo exame de rotina porque ninguém em sua vida próxima sabia se preocupar o suficiente para notar que algo estava errado. Eu enfrentei isso sozinha, disse ela um dia, enquanto recebia quimioterapia, a agulha em seu braço delgado, o líquido claro caindo através do tubo. Porque sempre havia enfrentado tudo sozinha. Porque você me ensinou que quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas ficam expostas,
Você simplesmente desaparece com a pessoa problemática. Bolsonaro não tinha defesa. Não havia desculpa adequada, não havia explicação que pudesse justificar o que havia feito. Tudo o que podia fazer era ouvir, era reconhecer, era absorver a compreensão completa de como suas ações, decisões que havia tomado em gabinetes com assessores, decisões que havia considerado necessárias na época, haviam se desenrolado em uma vida inteira de sofrimento para alguém que ele havia criado. Havia momentos em que Bolsonaro considerava ir à imprensa, confessar tudo, permitir que as repercussões políticas e sociais caíssem onde caíssem. Mas Marisa o detinha. Eu não quero ser sua redenção pública, ela dizia. Eu não quero que você use minha morte para melhorar sua imagem. Eu não quero que você proclame ao mundo que realizou o arrependimento final e que agora você é um homem melhor. Quero apenas ser sua filha. Quero apenas saber que você poderia ter amado isso o tempo todo, mesmo que tenha levado uma doença terminal para você reconhecer. O caráter de suas conversas mudou. Marisa começou a falar sobre legado, não o legado político do seu pai, mas o legado pessoal. A história de quem era como pessoa, do que valorizava, do que gostaria que as pessoas soubessem sobre ela. Bolsonaro escutava cada palavra como se ela fosse ouro, como se cada sentença fosse algo que ele pudesse guardar com ele para sempre. Ela tinha risadas fáceis, apesar de tudo. Ela tinha um humor sarcástico que combinava com o dele de formas que o surpreendeu. Ela era inteligente, educada, refinada, tudo o que ela poderia ter sido se tivesse tido apoio, se tivesse tido um pai presente. Tudo isso tinha sido roubado não apenas dela, mas também de Bolsonaro, que havia passado a vida acreditando que necessariamente precise sacrificar a família pela ambição, quando talvez ambos pudessem ter existido simultaneamente se ele tivesse apenas feito escolhas diferentes. 2 meses após a chamada de meia-noite que havia mudado tudo, Marisa foi para casa, não para um lar tradicional, mas para um hospício, porque seu corpo havia deteriorado a ponto onde ela não poderia mais receber tratamento hospitalar agressivo. O prognóstico havia mudado de talvez semanas para talvez dias. Os tumores haviam metastatizado, espalhando-se através de seus órgãos internos como uma infestação que nenhuma droga poderia eliminar. Bolsonaro havia alugado uma casa pequena em Porto Alegre, perto do hospício, e havia contratado enfermeiros particulares para assegurar que Marisa recebesse o melhor cuidado possível em seus últimos dias. Ele havia colocado uma licença médica de seus compromissos políticos, citando problemas de saúde familiar, o que tecnicamente não era mentira. Michele havia retornado a Brasília para manter alguma aparência de continuidade em suas vidas públicas, mas Bolsonaro permanecia em Porto Alegre. Pela primeira vez, sua presença era completamente dedicada a uma pessoa que não era ele mesmo, que não oferecia valor político, que não agregava nada às suas ambições futuras. Marisa passava seus dias na sala de estar da casa pequena, em um sofá confortável onde ela poderia ver pela janela para a rua, para a vida que continuava além dela. Bolsonaro preparava refeições que ela não conseguia comer, que sua boca inflamada e seu corpo deteriorado não conseguiam processar. Mas ele o fazia de qualquer forma, porque o ato de preparar, de servir, de cuidar, tudo o que havia desistido de fazer, era uma forma de amor que transcendia qualquer explicação política. Você quer saber um segredo? Perguntou Marisa um dia, quando Bolsonaro estava ajudando-a a se reclinar em seu sofá, almofadas sendo ajustadas, cobertores sendo colocados. Qual é? Perguntou Bolsonaro, sentando-se ao lado dela, tomando sua mão como havia feito todos os dias desde que havia chegado. Desde o momento que você saiu daquele quarto no hospital naquele primeiro dia, desde o momento em que você deixou sem dizer adeus, eu sabia que não haveria retorno de verdade. Que você não podia ficar para sempre. Mas estava bem, continuou ela. Porque você veio. Isso foi o suficiente. O fato de que você veio importava. Naquela noite, Bolsonaro desceu as escadas e escreveu. Não uma declaração política, não uma memoir, mas uma carta. Uma carta para seus filhos vivos, para Michele, para a equipe política que havia deixado esperando por seu retorno. Uma carta que explicava, tanto quanto poderia explicar, porque havia priorizado seu tempo aqui, nesta casa pequena, com esta mulher morrendo, em vez de perseguir poder, em vez de manter relevância. Eu passei uma vida inteira acreditando que poder era o objetivo final, escreveu ele, sua mão tremendo enquanto formava cada letra. Acreditava que poder era redenção, que poder era prova de que você havia importado, de que sua vida havia significado algo. Mas aqui, nesta casa, com minha filha morrendo, percebo que tudo o que importa é presença. Tudo o que importa é amor.
Tudo o que importa é ter estado aqui, em vez de em outro lugar alcançando algo vazio. A carta não mencionava Marisa por nome. Não revelava sua existência. Mas havia uma verdade nela que Bolsonaro havia escrito, uma verdade sobre remorso, sobre perda, sobre como poder é uma ilusão comparado ao simples ato de estar com alguém que você ama enquanto eles ainda estão aqui. 5 semanas depois da chamada de meia-noite, no final da manhã de uma terça-feira ordinária, Marisa acordou e pediu para sair da casa pela última vez. Bolsonaro havia achado que ela estava muito fraca, que era muito perigoso, que havia risco de queda. Mas havia algo em seu rosto, uma determinação, uma clareza, que lhe disse que esta era uma vontade que deveria ser honrada. Ele a embrulhou em um casaco leve, mesmo que estivesse quente, e a ajudou a sair do sofá, suportando praticamente todo o seu peso enquanto eles caminhavam lentamente pela porta. A rua estava vazia, era meio-dia, e o sol estava alto no céu. Marisa olhou para cima, seu rosto se contorcendo em algo que poderia ter sido um sorriso. É bonito, disse ela. E Bolsonaro não sabia se ela estava falando sobre o sol ou o céu ou simplesmente sobre o fato de estar viva naquele momento, naquele segundo. É bonito, concordou ele, seus braços ao redor dela mantendo-a de pé. Eu gostaria de ter visto mais disso, disse Marisa. Eu gostaria de ter feito mais. Viajado mais. Amado mais. Deixado de ter medo mais. Você fez, respondeu Bolsonaro, embora soubesse que era uma mentira confortadora, uma falsidade oferecida em um momento onde a verdade seria demais. Você fez tudo. De volta dentro, conforme a noite caía, Marisa dormiu. Ela havia dormido muito nos últimos dias, seu corpo se desligando gradualmente, como uma máquina sendo lentamente desligada. Bolsonaro sentava-se ao seu lado, segurando sua mão, olhando para seu rosto enquanto dormia, memorizando cada detalhe, cada curva, cada respiração. Ele estava armazenando esses momentos como alguém coleciona ouro, com a compreensão de que em breve não haveria mais momentos a armazenar. Na manhã seguinte, Marisa não acordou. Seus olhos estavam fechados, sua respiração era rasa, irregular. Bolsonaro chamou os enfermeiros, que confirmaram o que ele já sabia, estava chegando. Talvez horas, talvez um dia ou 2, mas estava próximo. Ele limpou o rosto de sua filha com um pano úmido. Ele escovou seu cabelo. Ele sussurrou coisas que nunca havia dito quando ela estava acordada, coisas que só podia dizer agora, quando suas palavras desapareceriam em silêncio. Eu sinto muito, sussurrou ele repetidamente. Eu sinto muito por tudo. Eu sinto muito por ter sido fraco. Eu sinto muito por ter te deixado. Eu sinto muito por ter levado uma doença terminal para me fazer ser seu pai. Eu deveria ter sido sempre seu pai. Eu deveria ter. Mas não havia conclusão para essas frases, havia apenas um remorso infinito, um remorso que nunca poderia ser completamente expressado ou completamente processado. Marisa morreu em 17 de março às 14h32, uma terça-feira ordinária em uma cidade ordinária, em um quarto ordinário de uma casa pequena em Porto Alegre. Bolsonaro estava segurando sua mão quando aconteceu, e sentiu o momento exato em que a vida deixou seu corpo. Não foi dramático, não foi em um último suspiro, foi apenas uma cessação, uma transição de movimento para imobilidade, de presença para ausência. Depois disso, havia protocolos a seguir, papelada a assinar, decisões a tomar sobre o que fazer com o corpo. Bolsonaro fez o mínimo necessário. Havia um funeral pequeno, apenas familiares próximos, Michele, alguns de seus filhos que foram discretamente convocados, um padre que tinha sido instruído a manter a confidência total sobre o assunto. Ninguém da imprensa sabia. Ninguém no público sabia. Era possível, com recursos suficientes e discrição suficiente, fazer uma morte desaparecer tão completamente quanto havia feito uma vida desaparecer 15 anos antes. Mas desta vez, era diferente. Desta vez, Bolsonaro estava consciente do que estava fazendo, e estava escolhendo fazer isso não para se proteger, mas para proteger a memória de sua filha, para Garan.